O Canadá tem um problema de produtividade e o Banco do Canadá diz que é urgente. Você sabe, os sinais que dizem que em caso de emergência quebram o vidro, mas é hora de quebrar o vidro. Vice-governador sênior do Banco do Canadá. E sim, ela diz que as coisas estão ruins em termos de produtividade nas últimas 2 décadas. A economia canadense passou de cerca de 88% tão produtiva quanto os Estados Unidos para apenas 71% em 2020 para quase todos os outros países do G7 e trabalhar mais horas. Então, o que está acontecendo? Quando os colonos falam sobre produtividade, quanto uma pessoa contribui para a economia por cada hora, no valor da Forbes, no tempo em que o trabalhador canadense produz $1 em bens ou serviços, o trabalhador na França produziu $1,20 no ZEUA. É $1,30. É importante saber porque nos diz com que eficiência um país está usando se as pessoas têm empregos altamente qualificados e bem remunerados que produzem ótimos resultados, se são bem apoiadas, se têm o treinamento certo e as ferramentas certas. Eles estão configurados para 60? Não há menos burocracia regulatória que impede as empresas. Todas essas coisas ajudam a tornar o país mais produtivo com menos risco de inflação. O Banco do Canadá apresenta 3 grandes razões. Este país está lutando para acompanhar. O primeiro é a composição da mão de obra ou as habilidades que os trabalhadores trazem para o trabalho ou o valor que você traz para a mesa e este país importa. Um candidato com muitas habilidades agora tem uma das taxas de imigração mais altas do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas vieram aqui no ano passado, emprestando muitos deles com graus avançados, exceto 2 incríveis. Os novos canadenses estão trabalhando em 2 empregos que não aproveitam suas habilidades. Eles já possuem e muitas vezes essas pessoas acabam presas em empregos de baixa produtividade, entregando comida, professor treinado para o cientista treinado que trabalha no varejo, mas essas são combinações ruins e essas habilidades. Eles têm o Canadá que precisa desesperadamente que suas enfermeiras realmente trabalhem. Enfermagem em 2021 em comparação com 87% das pessoas que se formaram como enfermeiras no Canadá e cerca de 1/4 de todos os imigrantes com 4 diplomas acabaram trabalhando em empregos canadenses que exigem apenas um diploma de ensino médio ou menos. Produtividade do Canadá e afetar o nosso nível de vida dependerá de forma importante da forma como alavancamos e desenvolvemos as competências destes novos trabalhadores. Se eu tivesse que escolher a maior preocupação nesta área, diria que é a concorrência. O nível de competição no Canadá tem caído constantemente nas últimas 2 décadas e intuitivamente quando você pensa sobre como é um cenário verdadeiramente competitivo, é que realmente o que você tem com seu telefone é planejar suas costas supermercado ou a companhia aérea. Você escolhe os setores da nossa economia onde as empresas enfrentam níveis limitados de concorrência devido ao clima de novas entradas ou de empresas de fora do país, ou mesmo empresas de outras províncias que encontram eficiências diferenciadas, mas a falta de concorrência pode levar ao que o Banco do Canadá identificou como um grande problema. Competition can be a big driver of productivity. It applies pressure to innovate, to differentiate, to find efficiencies, but a lack of competition can lead to what the Bank of Canada has identified as a 3rd major problem. Quando você compara o recente recorde de produtividade do Canadá com o de outros países, o que realmente se destaca é o quanto gostamos do investimento em máquinas e equipamentos e, principalmente, em propriedade intelectual. Então, vamos analisar a primeira parte de máquinas e equipamentos, que consiste em investir nas ferramentas de que os trabalhadores precisam para serem o mais produtivos possível. Se você está na linha de fabricação e produção, se você está na construção, você mesmo tem escavadeiras? Se você trabalha no varejo, você tem a tecnologia para acelerar as coisas de acordo com um relatório do Fraser Institute. O investimento nessas ferramentas está caindo de cerca de $18 mil por trabalhador em 2014, ou menos de 15 mil em 2021 quando ajustado pela inflação. Enquanto isso, as empresas americanas investem quase $27 mil por trabalhador.
A AI é outro exemplo de que um grande produto mostra apenas 3,7% das empresas canadenses estavam usando IA no trabalho. Enquanto isso, considere um país como mais 10, o estudo descobriu até agora. Eles tiveram o dobro da taxa de adoção. O outro lado problemático do quadro de investimento do Canadá para o Banco do Canadá é tudo sobre inovação. O vice-governador mencionou a porcentagem de propriedade intelectual em 2022. According to Stats Canada, private sector spending on research and development grew only 0.5% in 2022. E em termos de empresas que realmente incluem isso em sua estratégia de negócios, é menos de 2% em comparação com os gastos em P&D em outros países do G7 próximos ao fundo. Assim, enquanto os concorrentes globais encontram novas maneiras de aumentar a produção e otimizar processos, o Canadá fica para trás no quadro geral. Não é impossível, no entanto, esses problemas podem ser resolvidos, mas em caso de emergência, as soluções de quebra de vidro que o Banco do Canadá provavelmente depende tanto da empresa privada quanto de governo, reduzindo a burocracia, incentivando a competição a combinar habilidades com empregos, criando as condições certas para que a força de trabalho do Canadá atinja o pico de produtividade. Creating the right conditions for Canada's workforce to hit peak productivity.